Olá pessoal, continuando nossa aula de relações hídricas, nós vimos as propriedades físicas da água e agora a gente vai entrar no movimento da água, como que a água se movimenta, certo? Então a água e soluto estão em constante movimento, lembrando que as moléculas apresentam uma energia cinética própria, a não ser que elas estejam no zero Kelvin, que é o zero absoluto, ou seja, sem energia, que não existe na natureza, todas as moléculas, íons, átomos estão em movimento, até a parede, o computador aqui na sua frente. Então, tanto a água quanto o soluto estão em movimento. O movimento soluto nós vamos estudar na próxima aula de nutrição mineral. Hoje, nosso foco é a água. Ou seja, todo esse movimento segue as leis da física. E elas seguem a pressão hidrostática e o gradiente de concentração. Esses são os dois fatores físicos que vão interferir no movimento da água. Tá? E o movimento das moléculas de água pode se dar por três processos. O primeiro é o fluxo em massa, onde eu vou seguindo o fluxo, de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos, que nem uma cachoeira, eu sigo o fluxo sem barreira alguma. Temos a difusão, onde eu tenho um movimento aleatório com a tendência de homogeneizar o próprio meio. E a osmose, no qual a molécula de água atravessa a membrana celular, né? Com alguma ajuda, nós vamos ver daqui a pouco, onde ela vai do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto, ok? Vendo o fluxo de massa, então, o movimento ocorre quando forças externas são aplicadas, tais como a força mecânica, a força da gravidade. Então, olhando aqui, ó, a água está se movimentando pela força da gravidade. Ela vai da maior quantidade de água para a menor quantidade de água, ou seja, do maior potencial químico, que a gente fala, onde eu tenho mais moléculas de água, para o menor potencial químico, onde tem menor concentração de moléculas de água. Então, tá vendo que ela segue um fluxo, ela Maria vai com as outras. O fluxo está indo, eu estou indo junto. Então, esse é o fluxo em massa de movimento da água, onde eu não tenho barreiras, tudo bem? Quando nós temos barreira, nós vamos ter a difusão. Então, a difusão é um movimento ao acaso de partículas, tanto íons quanto moléculas, causado pela sua própria energia cinética. Como eu falei, elas estão se movimentando aleatório, de uma região de maior concentração para outra de menor concentração. Então, essa figura aqui mostra o movimento termocaótico das moléculas. Então, todas as moléculas no sistema estão em movimento. Você pode pensar que o azul é a água e o vermelho é um soluto. Todas estão no movimento, porque todas as moléculas possuem energia cinética própria. Tudo bem? Quando a gente pensa em membrana celular, quando a gente pensa em célula, nós sabemos que a tendência das moléculas, dos íons, né, da partícula, da espécie química, é homogeneizar com o ambiente. Então pensa que está numa sala, no canto dela, e aperta um desodorante. Num cantinho só. As moléculas do desodorante elas vão se espalhar, certo? Aleatoriamente pela sala, até que fique homogêneo, seja a mesma concentração por todo. Isso é física, tá? Não há força sobre isso. Aqui, quando nós temos uma barreira com a membrana plasmática, as moléculas elas tendem a ir do local de maior concentração para o de menor concentração. Lembrando que todas as moléculas, íons, o que for, têm força própria, tem uma energia cinética própria. Ou seja, desse lado aqui de maior concentração tem maior energia do que dentro. Então, nessa briga de energia, o fora ganha, ele tende a entrar, certo? E a difusão, ela segue a primeira lei de Fick. Tudo bem? Onde o J é a substância em análise, J é o fluxo dessa substância, que vai ser igual a menos o coeficiente de difusão dessa substância sobre a derivada da concentração sobre a distância percorrida. Então, por exemplo, para a substância ela difundir no meio, através de uma membrana, essa membrana tem que ser permeável, tá? Permeável pode ser seletiva ou 100% permeável. Agora, se tem uma parede, por exemplo, que é impermeável, você não vai ter difusão. Entendeu? A velocidade da difusão depende do coeficiente, da distância, da concentração e também da capacidade de atravessar a membrana, certo? Por exemplo, uma molécula que tenha um coeficiente de fusão de 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo pode levar 8 anos para difundir 1 metro de água, mas apenas 0,6 segundos para difundir 5 micrômetros, que é a espessura de uma célula da folha, certo? E a osmose, né, que é o que chama mais atenção pra gente. A osmose é o movimento do solvente, que no caso biológico é a água, da região de menor concentração de soluto para de maior concentração, certo? Pensa que o soluto talvez atraia a molécula de água, ela queira
Vamos imaginar assim que a água ela quer diluir e deixar tudo bonitinho. Então, se ela está num ambiente diluído e no outro está concentrado, ela vai para o outro diluir, consertar. Esse movimento ocorre através de uma membrana semipermeável. Então, a gente observar aqui nesse desenho, né, nessa GIF, a gente pode perceber que do lado esquerdo tem mais moléculas de água do que do lado direito. E o lado direito tem mais moléculas de soluto, que é o vermelhinho. Então, eu digo que o lado direito ele é hipertônico em relação ao meio esquerdo, que é hipotônico. Certo? Lembra que essa tonicidade tem a ver com a concentração de soluto. Consequentemente, a água atravessa essa membrana, fazendo com que o outro lado dilua. Tudo bem? E nós vamos ter a mesma pressão osmótica para os dois. Ah, mudou o nível, mudou a concentração? Mudou, mas a osmolaridade vai ser a mesma. Tudo bem? Então, a gente tem aqui a membrana plasmática, solutos dos dois lados, e aqui a molécula de água. Então, a osmose é quando a molécula de água ela atravessa a membrana e vai do lado menos concentrado, ou seja, meio hipotônico, para o meio mais concentrado, meio hipertônico, ok? E descobriu-se há um pouco tempo que essa água também ela pode seguir um fluxo em massa, ela pode entrar assim sem um controle, porque a própria membrana, além de proteínas de transferência de vários íons, existe uma proteína específica para a água, que são as aquaporinas. Então aqui não existe um controle, a água simplesmente passa de fora para dentro, de dentro para fora. Então essa molécula aqui proteica de aquaporina, ela permite o fluxo em massa de água, ok? E uma coisa interessante é entender o potencial químico. O que é isso? Que a gente vai falar o resto da aula. É a quantidade de energia por mol de qualquer substância. O que é essa energia livre? É a energia de um sistema qualquer que está disponível para realizar trabalho nas CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, a quantidade de energia que a molécula, por exemplo, de água tem para se movimentar. Então a gente sabe que o sólido tem a água no estado sólido tem menos energia livre do que no estado líquido, que tem menos energia livre do que no estado vaporoso. E ela segue a equação de Gibbs. Né? A equação de Gibbs, ou seja, quanto de energia livre a molécula tem, é igual à energia potencial mais a pressão vezes o volume menos a temperatura absoluta vezes a entropia, certo? Numa linguagem mais simples, pode-se definir o potencial químico da água como a sua energia livre para realizar trabalho em um sistema aquoso por mol de água. Lembra que o mol é a quantidade de matéria. Consequentemente, nós temos que a água se move de uma região de maior para uma de menor potencial químico. Tá? Ela vai do maior para o menor. E nós podemos falar de potencial químico da água como potencial de água ou potencial hídrico, que expressa a capacidade do sistema considerado em realizar trabalho, comparado com a água pura. Tá? A água pura não tem movimento algum, é zero. Então, segue essa equação geral, onde o potencial hídrico, né, o potencial de água, é igual ao potencial osmótico mais o potencial de pressão hidrostática mais o potencial mátrico ou matricial mais o potencial gravitacional. Nas plantas de tamanho comum que a gente estuda todos os dias, o potencial mátrico e o potencial gravitacional não entram em questão. O nosso foco vai ser maior no potencial osmótico, que tem a ver com a quantidade de soluto, e o potencial de pressão hidrostática, tá? Tendo a água pura um potencial de água igual a zero, lembra que tudo é comparado à água pura, só H2O. Na maioria dos casos, o potencial de água dentro das células é negativo, assim como em qualquer solução aquosa. Vamos definir cada um deles. Potencial de pressão refere-se à pressão hidrostática dentro das células, chamado de pressão de turgor e com valor positivo. Ou seja, resulta da pressão da água sobre o protoplasto, pressionando-o contra a parede celular. Então aqui a gente tem a célula, e a gente tem uma célula túrgida, há uma pressão, né, do citoplasma sobre a parede celular. Então uma célula túrgida tem uma alta pressão, então pressão positiva. Já uma célula flácida, ela não tem a sua célula pressionando a parede, né? Não tem aquele excesso de água pressionando a parede. Então aqui a pressão hidrostática é negativa e é uma célula flácida, tá bom? Mas é graças a essa pressão que as herbáceas ficam eretas, em pé, e podendo ser negativa no interior do xilema. Mas lembrando, o potencial de pressão é a pressão que o líquido protoplasmático exerce sobre a parede celular.
O potencial osmótico diz respeito ao efeito do soluto dissolvido sobre o potencial de água. Quando diluídos em água, os solutos reduzem a energia. Então, quanto mais soluto eu tenho, menor a energia livre. Por quê? Pensa, o soluto vai segurar a água e a água não vai se movimentar. Na água pura é zero, porque não tem soluto. E o soluto reduz essa energia livre. Então, sempre o potencial osmótico é negativo. Num vacúolo, ele pode variar de menos 0,1 a menos 0,3 megapascal. E segue a equação de Van't Hoff, tá? Que leva em consideração a constante dos gases, a temperatura absoluta e a concentração de soluto. O potencial mátrico refere-se à capacidade de sólidos ou substâncias insolúveis de atrair moléculas de água. Se eu atraio, diminui o potencial. Por exemplo, sementes secas seguram a água. Algumas moléculas de sólido também seguram a água e ela não se movimenta. E o potencial gravitacional, como eu já comentei, é insignificante, tá? Para distâncias menores que 5 metros, influenciando o movimento ascendente em árvores de grande porte, porque essa água tem que vencer a força gravitacional. Em célula vegetal, nós podemos ter a água pode se movimentar pelos espaços internos, né, pelo citoplasma e pelo vacúolo, que nós chamamos de simplasto, e pelos espaços externos, pela parede celular, que nós chamamos de apoplasto. Quando a célula está num turgor, ou seja, turgor total quer dizer em equilíbrio, a nossa pressão, nosso potencial hídrico é o mesmo no vacúolo, no citoplasma e na parede celular. Ou seja, não há movimento. Lembrando que a água ela vai do maior potencial hídrico para o menor. Então, se o potencial hídrico é igual no vacúolo, no citoplasma e na parede, você não tem movimento líquido de água, certo? A água não se movimenta. E quando ela começa a perder água e diminui a pressão, já não tem pressão sobre a parede, nós chamamos isso de plasmólise incipiente, ou seja, não há mais pressão sobre a parede celular. E nós também temos que definir o coeficiente de elasticidade da parede celular, que tem a ver com o potencial de pressão e com a variação relativa de volume. Se ela tem um alto coeficiente, a parede é pouco elástica. O que quer dizer? Ela não vai conseguir segurar tanta água, porque logo já vai estar cheia. Já uma parede com baixo epsilon, baixo coeficiente, vai ser muito elástica, então ela consegue absorver muita água, porque ela vai deformar um pouco mais. E a permeabilidade da membrana também vai influenciar, lembrando que a membrana não é totalmente igual uma da outra. Isso nós chamamos de condutividade elétrica, tá? Então, minha condutividade tem a ver com a condutividade hidráulica, mais a diferença do potencial de água. E para encerrar, aqui nós temos essa figura para tirar dúvidas. Então, na água pura, todas as pressões são zero. Então, pressão hidrostática zero, pressão osmótica, aquele cocô insoluto, né, porque tem em inglês, também zero. Numa solução contendo 0,1 molar de sacarose, não tem pressão, né, hidrostática, mas tem já de osmose, ou seja, menos 0,244. Uma célula flácida não tem pressão hidrostática, mas tem uma pressão de soluto, né, de menos 0,732 megapascal, ou seja, o potencial hídrico é de menos 0,732. Quando eu coloco essa célula flácida nesse meio contendo 0,1 mol de sacarose, a gente vê quem tem o menor potencial hídrico. A célula tem o menor potencial hídrico do que o ambiente, sempre está na escala negativa. Consequentemente, a água entra na célula, vai do maior potencial hídrico para o menor. Ela entra e a célula fica túrgida. Depois que a célula está em equilíbrio, ó, ela tem uma pressão sobre a parede, que sempre é positiva, né, 0,488. Já a pressão osmótica é de menos 0,732, ou seja, pressão hídrica de menos 0,244. Já uma solução de 0,3 molar, olha só, ela tem um potencial hídrico de menos 0,732, é menor do que da célula. Consequentemente, a célula perde água para o ambiente. Tudo bem? A água sempre vai se movimentar do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. Tudo bem? Pessoal, leiam, tirem dúvidas, né, que dá um pouquinho de nó na cabeça quando coloca números. Bons estudos, dá o like no vídeo e até a próxima. Abração!